Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Compartilhe este episódio com aquela pessoa especial e deixe o seu like, o seu comentário. E não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações de todos os episódios. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo e com a minha convidada, já lhe vou perguntar, à partida está tudo ótimo. Bem, tivemos mais um grande evento da Apple, evento esse que é sempre aquele mais esperado, porque é o evento de setembro, onde são apresentados novos dispositivos da Apple e neste ano foram apresentados como epanágio o iPhone, tivemos também a apresentação do Apple Watch e, conforme rumorado, também tivemos a apresentação da segunda geração dos AirPods Pro. Mas antes de avançarmos para aquilo que foi apresentado, para as suas configurações, para as suas características, preços, cores, etc, gostaria de dar as boas-vindas à minha convidada, que já há algum tempo que não participava, mas como sempre a minha ajudante nestas coberturas de evento da Apple, a minha ajudante Fabrícia Botelho. Como é que tu estás? Olá a todos, eu estou bem, tu? É muito bom estar de volta. Já estava com saudades, principalmente nestes eventos que têm sempre muito trabalho, tem sempre aqui um queimar de pestanas, porque é muita informação, muita coisa, e mesmo assim este ano até decidimos fazer uma redução de algumas informações para não ficar um podcast muito grande e muito carregado com informações técnicas. Decidimos então encurtar algumas coisas, mas antes de avançarmos para aquilo que foi apresentado, gostaria de saber, como sempre eu faço, o que é que tu achaste deste evento, assim, o que é que tu mais destacas, o que é que te surpreendeu, ou aquilo que de certa forma te decepcionou, mas gostaria de saber, e acho que também os nossos ouvintes gostariam de saber, o que é que tu achaste deste evento da Apple? É assim, tal e qual os outros, também sempre tive à espera de mais algumas coisas, tive à espera de anúncios a nível do Apple TV, de umas novidades que é comum ter sempre ali no início, e pecou a falta. Há momentos que nos surpreendem, outros que nem tanto. Há momentos que nos já quer a loucura e a gastar todos os dinheiros e mais algum. Mas, de todo, foi um tanto positiva e espero aqui que os nossos seguidores do que nós temos. Então vamos, sem mais delongas, passarmos então àquilo que foi apresentado. O evento começou, como sempre acontece em todos os eventos da Apple, com uma introdução por parte de Tim Cook, mas antes dessa introdução apareceu uma espécie de easter egg de um satélite em que vocês vão perceber lá mais à frente, quando a gente falar de alguns dispositivos que foram apresentados, o porquê desse easter egg. O que é certo é que a maioria das pessoas que fez a cobertura deste evento, a grande parte notou este easter egg e também já era algo que era muito rumorado e vocês já vão perceber porquê. Mas como sempre, Tim Cook fez a apresentação do evento, fez toda aquela intro a falar de tudo que a Apple tem feito, pronto, aquelas introduções como vocês já sabem. Mas algo me surpreendeu foi a forma logo muito direta para o que é que ele vinha para este evento, ou seja, em vez de ficar ali a enrolar e depois a pôr lá um vídeo ou algo do género, ele foi logo muito claro naquilo que era o cartaz deste evento, ou seja, ele disse logo muito claro o que é que iria ser apresentado ou o que é que se iria ser tratado neste evento, e por isso, sem grandes delongas, começou logo, neste caso ele acabou por passar a bola para quem é de direito, mas o primeiro equipamento que foi apresentado foi o Apple Watch Series 8, e daqui vocês já vão perceber a grande surpresa que foi nesta geração de relógios por parte da Apple. Mas no Series 8, que venha equipado, como não poderia deixar de ser, o novo sistema operativo, o WatchOS 9, vem com margens arredondadas, menos bordas e novos mostradores. Traz
traz 2 novas funções, a medição de temperatura corporal e algo que eu me recordo não tinha visto em rumores, se calhar até pode ter sido mencionado numa notícia ou outra, mas que eu tivesse tido conhecimento ou que eu tivesse ouvido falar, não ouvi falar, que foi agora o controle ou acompanhamento da ovulação. Mas nesta parte aqui, vou deixar aqui para a minha companheira, que poderá, por experiência que ela também tem por conta dos ciclos menstruais, pôr aqui a sua perspectiva daquilo que ela presenciou no evento e aquilo que ela acha daquilo que foi implementado com este novo recurso. Então vamos lá. Para quem utiliza o iPhone, o aplicativo Saúde e o Apple Watch, sabe que dentro do aplicativo Saúde, para nós mulheres, tem a função de seguimento do ciclo. Então, basicamente, com as informações que nós colocamos no aplicativo, ele já faz ali uma média de qual será a data que virá o seu período, a semana que virá o seu período, e tem uma leve menção, ou seja, para quem utiliza, aquilo fica em cores laranja, ou seja, a cor mais forte laranja é a data que virá o teu período, né? Para quem é do Brasil, a menstruação, e na cor laranja mais baixo, sim, mais fraquito, é a menção que seria supostamente, mas aquilo ali é por alto, qual será o seu período fértil, que é o período da ovulação. Só que aquilo era só por alto. Então essa nova função terá medições mais precisas, isso com base na temperatura corporal da mulher, dos batimentos, ou seja, como todo homem deve perceber, isso mexe com o hormônio feminino e isso impacta também até na temperatura do corpo. Então ele utilizará todas as funções já disponíveis no relógio, certo? E essas 2 novas funções, ou seja, a função da temperatura equiparado com a ovulação, dará datas precisas em que a mulher estará ovulando. Então, para as senhoras que queiram engravidar, basta fazer aquele acompanhamento, ele dará a data exata em qual período é que deverá conceber aí a sua criança. Então, para mim, achei muito bom, porque lá está, nós tínhamos dados que eram só com base, era teórico, sabia. Comigo, sou muito sincera, é raras as vezes que eu comento com o André que falha a data, mas sempre tem batido certinho. Mas isso com base nós temos de ter aquele trabalhinho de sempre pôr a data do início, todos os dias fazer o registro, tirar o dia que acabou para ele fazer o cálculo da data do mês subsequente. E com esses novos medidores, essas novas funções, terá ali dados mais concretos, dados mais exatos, e para a mulher que tem esse controle, né, para as mulheres que utilizam o aplicativo Saúde, até mesmo a nível para mostrar o médico, acompanhamento ginecológico, será dados mais precisos, porque cada vez mais nós sabemos que os médicos são apoiantes aí dos relógios dos aplicativos. E também outra coisa que ficou, se calhar, não sabemos se nos próximos tempos vai ser mais esmiuçado essa parte, que é a questão do novo medidor de temperatura corporal, que ficou, não foi assim muito claro na apresentação o que é que poderia vir dali, ou seja, não tem uma parte específica dentro do aplicativo Saúde para a gente poder consultar, não temos nenhum botão ou nenhum aplicativo no relógio que possamos aceder para medir a temperatura, conforme a gente faz, por exemplo, no ECG, para termos uma leitura dos nossos batimentos cardíacos, mas realmente ficou muito aquém. A parte positiva, porque uma coisa foi logo a seguir à outra, é que para a parte da ovulação eles também vão pegar neste sensor medidor de temperatura corporal para ter um melhor resultado, para poder fazer cruzamento de dados ali, para termos um resultado mais preciso e para ir de acordo com aquilo que se espera que aconteça. O que eu notei nessa apresentação é que, como tu disseste no início, como ele foi muito direto, pecou em algumas informações, ou seja, ok, lançamos duas novas funções, mas como é que vai funcionar, como é que iremos consultar, ficou muito aquém. A única coisa que se falou é que o sensor de temperatura, a medição de temperatura corporal, fará medições a cada 5 segundos, mas também não mostrou onde é que ficará registado, em que parte do aplicativo Saúde aquela função. Então assim, teremos mesmo que esperar sair os vídeos e os testes
testes dos usuários para a gente ter mais ou menos essa noção, até mesmo, quem sabe, adquirir e trago aqui para vocês. A nível de registro, conforme tu agora falaste, os dados vão ficar guardados localmente para uma maior segurança, como é panágio por parte da Apple, sempre focado em privacidade e segurança. Foi implementada uma nova função que é o Crash Detection, ou a detecção de acidentes, se assim se pode dizer, graças a 2 novos sensores, o giroscópio e acelerómetro, para casos de acidente onde apenas esteja o condutor no veículo. Este modo permitirá o contacto SOS de emergência. A promessa de bateria para o dia todo, isso é igual àquilo que também já tem acontecido nos outros anos. Eles não mencionam o número de horas, só dizem que duram para o dia todo, o que nos faz acreditar que permanecerá às 18 horas conforme nos modelos anteriores. O que é que eles também trouxeram mais que possa ser também salientado? Foi implementado um novo recurso ou um novo modo, que é o modo pouca energia, algo que também já era muito rememorado e que se veio a confirmar. E com esse modo novo de pouca energia, ou Low Power Mode, onde irá, conciliado com a questão da bateria, irá oferecer até 36 horas de bateria. Ou seja, isto basicamente é como vocês chamassem o modo poupança-bateria, conforme vocês veem nos vossos smartphones, onde ele praticamente restringe quase toda a atividade do dispositivo, mantendo somente os recursos essenciais para manter o dispositivo em funcionamento. Vai estar disponível este recurso de pouca energia a partir do Series 4, que tenha incluído o sistema WatchOS 9. O que é que tu tens a dizer sobre este recurso? Achas que, dada a limitação que a Apple tem tido sempre, que tem sido tão criticada nos seus dispositivos, o facto da bateria ser curta face àquilo que é a concorrência, achas que este recurso traz algo de agregador, por exemplo, quem faça uma viagem de avião, já que não está a usar aquelas funções, poder ativar este modo e assim fazer uma viagem longa e estar mais descansado? Sim, eu achei bastante interessante, não só para quem faz viagens, ou até para quem vai ficar um período muito longo fora de casa. No meu caso, no nosso caso, eu tenho a benesse de poder ali carregar no trabalho, mas às vezes eu esqueço-me de carregar à noite e não carreguei de manhã antes de sair de casa. Eu poderia ativar e poderia meio que garantir bateria para o dia todo que eu estarei fora de casa. Então, assim, acaba por ser uma função bacana, né, de utilização, para que a pessoa tire mais partido do iPod, porque muitas vezes acaba que o equipamento dele, dependendo do uso que a pessoa, a meio do dia a pessoa já não tem bateria suficiente para aguentar. Então, acho bacana essa função, e principalmente de ter liberado não só para o novo lançamento, o Apple Watch Series 8, mas também para os modelos anteriores até a versão 4. Então, achei assim bem interessante. Então, seguindo aqui, galera, temos a função, foi também colocada a função Home Internacional, nesse caso apenas para os usuários que utilizam o modelo GPS celular, né, com a função, que também será integrado. Função essa que está disponível a partir do Series 5 para a frente. Sim, claro. No caso do relógio, temos então aqui um corpo com acabamento em alumínio e prata, que estarão disponíveis em 4 cores. Meia-noite, é o Midnight, o Estelar, prata e os produtos Red. E temos também a versão com um corpo de acabamento em aço inoxidável, que estarão disponíveis em 2 cores. A cor grafite, que é aquele cinzenta mais escuro, e em cor dourado. Graças a uma parceria que a Apple fez com a Nike e com a Hermès. Parceria essa que já dura, pelo menos a da Hermès eu não tenho bem certeza, mas a Nike até já existe há alguns anos. No modelo eSport. Que já é uma versão já bem antiga, e essa parceria se mantém até hoje. Pronto, então com essa parceria foram anunciadas ali novas pulseiras. Confiram, entrem lá, bastante interessante. Então vamos aqui ao que é mais esperado, que é os preços. Então, antes de falarmos dos preços, vamos já mencionar. A pré-venda desses relógios iniciaram no dia de ontem, ou seja, no mesmo dia do lançamento, e as entregas estão previstas a partir do dia 16/9. Então vamos lá aos valores. A versão GPS, ou seja, só a versão normal, estará disponível nos Estados Unidos a partir de $399 e em Portugal desde €509. A versão GPS e celular estará disponível nos Estados Unidos a partir de $499 e em Portugal desde €629.
No entanto, nem todas as operadoras são compatíveis com essa versão. Apenas temos aqui a indicação da Vodafone e da NOS. Pronto. Até hoje, pelo menos que a gente tenha conhecimento, e até mesmo no próprio site da Apple, não está incluído a rede operadora Mel. Por isso, somente nessas duas. Em relação ao 8, houve aqui, como sempre, por parte da Apple, um misto de sensações. Trouxe realmente alguns recursos interessantes, mas sendo uma nova versão, uma nova geração, também ficou um bocado... Aquela sensação do esperava mais. Esperava mais com o novo recurso, principalmente que fizessem mais ênfase ou que explorassem mais o novo sensor de temperatura corporal, pudéssemos ter ali mais registro, talvez conseguir saber se estávamos com febre, se não estamos com febre, saber a nossa temperatura, poder fazer um acompanhamento, sei lá, algo que nos trouxesse realmente água na boca, coisa que, como já aconteceu no passado, é daquelas gerações que se calhar a gente pula facilmente por falta de ter algo que nos realmente faça apostar em fazer o salto ou neste caso a transição de geração. Exatamente, ficou aquela sensação, foi como nós falamos, a Apple às vezes frisa em muitas informações que para o usuário para eles podem ser interessantes, para nós usuários é desnecessário, e situações que era importante mesmo frisar, que foi como é que funcionaria essa função da medição de temperatura, ficou meio que aquém. Então é isso. Seguindo então o evento, foi anunciado então o Apple Watch SE de segunda geração. Traz basicamente os principais benefícios do Series 8, que nós falamos há bocado, com exceção da função ECG. No entanto, vem também integrado com a função da detecção de acidente, que para aquela utilização do único condutor, ou seja, devido aos sensores de movimento, para quem vai sozinho, essa função anunciará então a mensagem SOS caso não haja sinal em 10 segundos. O Series E segunda geração traz o chip S8, o mesmo do Series 8, que torna 20% mais rápido que a geração anterior e possui uma tela 30% maior que a Series 3. E então, seguindo, ou seja, como não há muita alteração, vamos partir então. A pré-venda, tal como o Series 8, começou desde ontem, após o lançamento, e com entrega também a partir do dia 16 do 9. Os valores são, na versão GPS, nos Estados Unidos a partir de $249 e em Portugal desde 309 euros. Já a versão GPS mais celular, nos Estados Unidos a partir de $299 e em Portugal desde 359 euros. O que é que achaste basicamente desta segunda geração do E? Mantém-se fiel a si mesmo, tendo o mínimo dos recursos, é um produto chamado produto de entrada para quem não quer gastar muito dinheiro no relógio da Apple comprando um modelo mais barato, sendo fiel a si mesmo, com os recursos básicos. Havia alguma expectativa que pudesse trazer o ECG, o eletrocardiograma, coisa que não se veio confirmar, manteve-se fiel, não trazendo então o ECG, que também já na geração anterior também não trazia, mas trouxe alguns recursos interessantes do 8, trouxe também o mesmo chip, ou seja, é basicamente como o iPhone SE também, que traz o atual chip, mas com coisas antigas. Acho que basicamente é isso também que tens ideia. Sim, basicamente a versão SE é desenhada para as pessoas que não tirará partido na totalidade do modelo 8, nem da versão a seguir que nós vamos utilizar. Então fica ali intermédio e acaba por ter ali um Apple Watch com um preço mais reduzido e com funções interessantes. E como cabeça de cartaz, como não poderia deixar de ser, algo que também era altamente remorado e que acabou por se confirmar, foi mesmo a versão Ultra Mega Power dos relógios da Apple, neste caso o Apple Watch, com um nome que acho que ninguém tinha acertado. Muita gente tinha dito que era o Sport, outros tinham dito, sei lá, tantos nomes foram chutados, mas longe de imaginar que o nome seria Apple Watch Ultra. Então ele foi anunciado e que atende os usuários mais avançados na área do desporto, pois trouxe uma caixa mais robusta, em titânio e com os incríveis tamanho de 49mm. Possui uma tela de safira protegida com bordas mais altas. Nas laterais poderemos encontrar dois botões que agora estão mais robustos,
Watch, ou seja, traz uma carcaça, uma robustez diferente do Series 8 normal, especificamente por causa desta questão de ele ter sido desenhado e concebido diretamente para os desportistas, e então ele auxilia na acessibilidade e foi colocado um novo botão, ou seja, este Apple Watch Ultra traz agora 3 botões, ao contrário dos 2 tradicionais que sempre equiparam os Apple Watch. Ou seja, foi colocado um novo botão que tem o nome Action Button, que poderá ser personalizado. O display possui um brilho máximo de 2000 nits, o que é mesmo muito incrível para situações de muita luz, a pessoa poder visualizar aquilo que está na tela, e foi acrescentado 3 novos microfones e 2 novos altifalantes que tornam os alertas e as chamadas mais perceptíveis. A bateria teve um aumento drástico face à geração que sempre conhecemos nos Apple Watch, ou seja, se eles tradicionalmente têm uma duração de 18 horas, este novo modelo que foi apresentado, e deram muita ênfase a isso, foram colocadas 36 horas, que é as mesmas 36 horas nas versões normais do Apple Watch, com o modo low power embutido. Neste caso é 36 horas, mas no funcionamento normal. Mas se o low power ou modo pouca energia estiver ativo, ele poderá chegar a 60 horas, o que acaba por ser incrível face àquilo que é de uma geração Series 8 para o Apple Watch Ultra. Possui uma certificação militar, como não poderia deixar de ser, para aguentar situações realmente adversas, ou seja para temperaturas de calor extremo ou para situações de frio, de temperaturas mesmo muito negativas, muito baixas. O que é que poderemos dizer mais? O modelo Ultra conta então com apenas um único modelo GPS mais celular, onde o sistema GPS combina frequências L1 e L5, para uma maior precisão, ou seja, o sistema GPS, ao contrário dos outros Apple Watch, foi altamente melhorado para ter realmente uma precisão ainda mais eficaz. Além disso, esse novo modelo traz um novo mostrador, o Wayfinder, que permite colocar algumas complicações essenciais para exercício em locais remotos. E tem o novo modo turno, onde o ecrã fica totalmente escuro e é destacado apenas as informações essenciais para o usuário. A resistência à água foi aumentada para o dobro e tem resistência até 100 metros de profundidade. Foi equipado também, foi feita uma parceria com o app Oceanic Plus, que ajuda a monitorar todos os aspectos para quem pratica, o usuário que pratica o mergulho. Então, foi mesmo totalmente desenhado para quem pratica bastante exercício, utiliza mesmo para exercício extremo. Esse novo modelo vem com 3 novas pulseiras, a Alpine Loop, a Ocean Band e a Trail Loop, para desportos específicos, ou seja, elas são mais robustas, nota-se mesmo pela forma que ela é presa e tudo mais, são pulseiras mais robustas. Vamos então aqui ao esperado, que é os valores. Eu fico sempre com a parte pior, é dizer os valores. Então, nos Estados Unidos, esse relógio sairá por $799 e em Portugal poderá ser adquirido no valor de 1.009 euros. As vendas, tais quais como os outros relógios, iniciaram no dia de ontem, logo após a apresentação, e as entregas, em contrário, só começarão a partir do dia 23 de setembro. Para complementar e para reforçar realmente as 3 novas pulseiras, é a Alpine Loop, Ocean Band e a Trail Loop, ou seja, 3 novas pulseiras que foram concebidas, desenhadas para serem utilizadas especificamente para desportos que estejam para aquele efeito, para aquele propósito para o qual as pulseiras foram criadas. Posto isto, sem dúvida nenhuma que este é o relógio cabeça de cartaz, conforme disse há pouco, altamente remorado, que já há muito tempo que se falava que iria ser implementado, que iria vir para o mercado um novo Apple Watch, porque a verdade, não sei se por causa disso ou não, a verdade é que o Apple Watch, apesar de ser altamente funcional a nível de saúde e também estar muito focado para o desporto, o que é certo é que ele também sempre caiu um pouco no ridículo de, por exemplo, pessoas que fazem maratonas
maratona ou desportos que exijam demasiados sensores do Apple Watch. O que é certo é que havia muitos relatos, e isso era mais do que factual, que muitos desses desportistas, às vezes a meio do desporto, ficavam literalmente sem bateria no Apple Watch. E já para não falar que, sendo um relógio que estava desenhado e concebido para a área do desporto e para a área da saúde, mas falando especificamente do desporto, não tinha as resistências nem tinha todas as capacidades que, por exemplo, um Garmin ou esses relógios realmente foram especificamente desenhados para esse efeito. O Apple Watch faltava-lhe toda essa robustez, faltava a questão da bateria, faltavam todas essas características que fizessem dele um verdadeiro competidor, por exemplo, de um Garmin. Sim, basicamente o Apple Watch sempre foi desenhado para um utilizador, um desportista QB. Nunca foi desenhado para quem pratica outro tipo de desporto com outro tipo de funções, né? Então, basicamente, obrigava, vamos dar um exemplo, tu usavas o Apple Watch normalmente para correr, academia, treino, corridinha e tudo mais. Mas se também fosse um mergulhador, a prática do mergulho, esse relógio para ti já não dava por conta das penalidades que ele tinha, né? Da falta que ele tinha. Já esse vem suprir. Para quem é apologista de fazer esqui, alpinismo, corrida no deserto, fazer então está ali sujeita a temperaturas adversas, seja extremo calor, muito frio, que é propício, né? Para os esquiadores, por exemplo. Não podia nunca ter um relógio desse. Então, assim, eles resolveram pensar no outro lado do desporto, não só fixar naquele desporto condicionado, academia, natação, tudo mais. Ou seja, tentaram ver o outro lado para aquela pessoa que utiliza mesmo e precisa de um relógio compatível para tal. Então, ver ali equiparar basicamente com um Garmin e tudo mais. Dando seguimento aqui, então, o nosso evento avançou para o lançamento dos novos AirPods Pro segunda geração, que possui o mesmo design do antecessor e houve uma pequena redução das hastes, ou seja, aquelas hastes ficam menor. Traz um novo tamanho de borracha, anteriormente só iria até o S, traz agora a nova borracha de silicone XS, para quem tem orelhas pequenas isso vai ser o máximo. O novo AirPod Pro segunda geração vem integrado então com o novo chip H2 e utiliza a câmera True Deep dos iPhones, que permite criar um novo perfil de áudio espacial, ou seja, essa nova função é bem bacana, tendo em conta o tamanho, o formato da cabeça, o tamanho dos ouvidos e o formato dos ouvidos dos utilizadores, e é compatível com alguns aplicativos da Apple, ou seja, música, Apple TV e tudo mais. O recurso de cancelamento de ruído ativo foi aprimorado e reduz 2 vezes mais a quantidade de barulho externo. Nessa nova geração, as hastes permitem fazer um swipe, maravilha isso, e permite aumentar e diminuir o volume, ou seja, o que todo mundo pedia nessa nova versão Pro, segunda geração, está implementada. A bateria passou de 4 para 6 horas de autonomia e a caixa de carregamento passou de 24 para 30 horas de reprodução, então houve aí uma mudança considerável nesse quesito. A nova caixa de carregamento traz nova resistência de suor e água, ou seja, está implementada a classificação IPX4, e na lateral é possível colocar uma espécie de fio, cordel, ou seja, para quem gosta de ter aquilo no pescoço. Com a nova caixa, ao ativar a função Encontrar, ou seja, o Find Me, é possível emitir um sinal sonoro, ou seja, através do novo alto-falante embutido na caixa de carregamento. Se você perder a sua caixa, né, a caixa dos fones, automaticamente na função Encontrar do seu iPhone, anteriormente, faz agora um sinal sonoro, ou seja, para quem viu a apresentação é possível mesmo ver e é bastante nítida. Então, vamos avançar para a parte que todo mundo quer saber, os valores. Então, as vendas dessa nova versão dos AirPods iniciarão a partir desta sexta-feira, dia 9, e as entregas começarão a partir do dia 23 de setembro. Os valores dos AirPods nos Estados Unidos estará $249 e em Portugal 299 euros. E tivemos realmente aqui a apresentação da segunda geração, outra coisa bastante falada, mas só foi falada mais perto da altura do evento, porque durante o ano muito pouco se falou, ou seja, especulava-se que mais tarde ou mais cedo
a Apple iria apresentar a segunda geração dos AirPods Pro, até porque a primeira geração foi apresentada há quase 3 anos, por isso era expectável que mais tarde ou mais cedo a Apple apresentasse então esta segunda geração, só que não se sabia que a Apple viesse a lançar esta segunda geração na altura do evento tanto dos iPhones como do Apple Watch. Já mais perto da altura do evento veio então a confirmação por parte dos analistas que isto iria acontecer e de facto isto veio-se a confirmar. Na minha opinião, apesar que aparentemente não houve assim grandes melhorias, mas efetivamente, na minha opinião, houve melhorias bastante perceptíveis. Com a introdução de uma coisa tão básica e que foi tão criticado na Apple, a questão dos próprios AirPods não ter um controle de volume, e finalmente a Apple corrigiu isso porque percebeu que usar somente a Siri ou o Apple Watch ou mesmo até o iPhone para aumentar o volume ou diminuir era ridículo. É sempre bom, de uma forma ou de outra, termos esse controle a partir do próprio dispositivo que estamos a ouvir o som, e foi implementado todos aqueles melhoramentos internos que permitem uma melhor qualidade de áudio, permite um melhor cancelamento de ruído, até mesmo para fazer face à concorrência conforme é, por exemplo, os Sony, e foram implementados também melhorias no modo de transparência, para que é uma coisa que por acaso sempre foi tão elogiada na Apple, que era o modo de transparência nos seus AirPods, e ainda assim eles agora nesta segunda geração melhoraram ainda mais. Ou seja, houve realmente aqui alguns upgrades, principalmente na caixa também, onde agora realmente temos a questão do altifalante para que ela possa emitir um sinal sonoro usando o aplicativo Encontrar ou Buscar que está no iPhone para conseguirmos localizar a caixa, ou seja, ela bem que acaba por se comportar como se fosse uma AirTag. Também a colocação daquela fita para que realmente a gente consiga colocar em algum sítio e ela poder estar ali suspensa e sabermos onde colocarmos aquilo e a caixa não estar simplesmente assim perdida, e foram realmente alguns recursos assim implementados que permite realmente deixar a pensar, mesmo com um agravamento de 20€ no seu preço face à geração anterior, poder dar esse salto. Por isso acho que foi aqui um bom incremento de uma geração para a outra com um espaçamento de 3 anos. Chegou então o momento de falarmos sobre a cabeça de cartaz, o carro-chefe da Apple, que é então os iPhone. Então, nessa apresentação foi anunciado os novos iPhone 14, que tem então 6,1 polegadas, tamanho de ecrã, de tela, e o iPhone 14 Plus, que traz então 6,7 polegadas de ecrã. Ambos estão integrados com o chip A15 Bionic, ou seja, o mesmo utilizado nas versões Pro do iPhone 13, então traz esse mesmo chip. Houve ali novidades e melhorias nas câmeras, onde o desempenho em baixa luz da câmera traseira aumentou 49% e na câmera frontal teve um aumento de 39%. Possui também um recurso de autofoco, assim como um novo motor de processamento de imagem chamado Photonic Engine. E no modo vídeo, nós temos também o novo modelo de gravação, que é o modo ação. Então, é possível, durante a apresentação, eles demonstram a utilização dessas novas câmeras e das melhorias, e são assim bastante para quem gosta do intuito fotográfico e de filmagem dos iPhones. Então, houve ali melhorias consideráveis. Essa informação agora avançou já para os Estados Unidos, então a Apple avançou com a retirada da bandeja de cartões SIM para os Estados Unidos, e agora será possível a transferência de eSIM de um iPhone para outro. Então, tal como já era especulado há um tempo que a Apple poderia vir a retirar a bandeja, já avançou então com esse novo lançamento para os Estados Unidos, ou seja, para quem compra um iPhone agora nos Estados Unidos, poderá então correr o risco de vir então sem a bandeja, que é o que vai acontecer. Então, se na tua região a função eSIM não está ainda ativa, nem na sua operadora está disponível, poderá ser ali uma questão de entrave para compra no exterior. Ao fim destes anos todos, a Apple conseguiu finalmente cumprir um desejo de Steve Jobs, Steve Jobs, desde o primeiro iPhone, que já tinha a vontade de remover a bandeja de SIMs, e finalmente, ao
fim da 14ª geração, a Apple conseguiu concretizar esse desejo de Steve Jobs. Então, dando seguimento, é verdade, aqui uma boa menção, André, dando seguimento aqui à apresentação dos novos iPhone 14, tal e qual é integrado no Apple Watch, foi integrado nos iPhones aquele sistema de detecção de queda, ou seja, num acidente de carro, viatura, a mesma função que estaria no Apple Watch estará também no iPhone, para quem não tem a utilização do Apple Watch, e automaticamente enviará a mensagem SOS ou entrará em contato com o seu contato de emergência. Então, já avisando do easter egg, para quem lembra que nós falamos no início, chegamos então na explicação. Para os menos atentos a quando iniciou a apresentação, quando está filmando ali a vida, né, da Apple, aquela primeira iniciação, é possível ver um pequeno satélite. Então, vamos entrar agora nessa explicação. Houve então nos iPhones a integração de um novo recurso que utiliza o sinal via satélite para envio de mensagens SOS, ou seja, como é que poderá ser utilizado? Você está numa caminhada, fazendo ali campismo, um exercício, whatever. O seu iPhone ficou sem rede, ou seja, está ali morto e está numa situação de perigo. Então, utilizando o iPhone, você poderá localizar, ou assim que ativas essa função, o próprio iPhone te dará indicações para onde é que tem que mexer, vídeo para a direita, vídeo para a esquerda, até procurar o sinal do satélite, e será possível então mandar uma mensagem SOS via satélite. A função que você poderá preencher pequenas perguntas, que será mais fácil para ajudar quem irá em teu socorro, estou ferido, estou com bastante frio, estou despido, estou em água, ou seja, perguntas assim que será possível para ser mais fácil a localização. Essa função do mensagens via satélite terá a possibilidade de ser gratuita por 2 anos, com início agora já em novembro de 2022, que se iniciará no momento nos Estados Unidos e no Canadá. Não foi falado ainda quando essa função estará disponível para as demais regiões, mas para já só nos Estados Unidos e Canadá. E é bom mencionar que esta função, pelo menos daquilo que foi falado no evento, só está disponível para o iPhone 14, ou seja, para as gerações anteriores essa função não está disponível, é só do 14 para a frente. Da mesma forma, conforme a Fabrícia falou, o serviço é gratuito durante 2 anos, o que depois dá a entender que o serviço será pago. A parte que deixou assim talvez alguma dúvida é que não foi mencionada em parte alguma do evento qual era o custo associado. Não sei se por alguma questão de regulamentação, se alguma questão de aprovação que a Apple está à espera para que mais tarde possa realmente anunciar o preço. Ela normalmente, quando anuncia qualquer tipo de serviço que vai ser pago, por norma ela costuma avisar logo qual é o preço desse serviço. Realmente achámos estranho, mas realmente é bom frisar que em parte alguma do evento foi mencionado qual é o custo deste serviço. Possivelmente então eles possam precisar desses 2 anos para ter então uma certificação, uma avaliação, o que for necessário para esse intuito. Nós deduzimos que isso pode vir como no serviço Apple One, vai ter um aumento do Apple One, pode ser comprado à parte, ou seja, porque pode ser uma função, beleza, vou aumentar o meu Apple One, mas não vou usar isso para nada, não me vejo a utilizar. Então, não sei, se calhar esses 2 anos que eles irão oferecer de forma gratuita será para fazer ali um estudo, uma espécie de estudo de mercado, como é que poderão implementar esse preço, esta nova função, se será à parte, se será incluída na função Apple One, então não sabemos. Vamos então à parte que mais interessa e sempre cabe a mim, que é dar as más notícias, os preços. Então, antes de mais, informamos que os iPhones 14 e 14 Pro Max Plus estarão disponíveis em 5 cores. Neste caso 14 e 14 Plus. Exato, corrigindo. Pedimos desculpa, já estou avançada aqui na informação. Essas cores são meia-noite, estelar, terá um novo tom de azul, um azul clarinho, bem bonito, e a versão roxa e o Produtos Red, a versão vermelha. Então vamos aos valores. Os valores do iPhone 14 terão início nos Estados Unidos a partir de $799 e em Portugal a partir de €1.039. Então é assim, houve a menção ali que manteriam os preços, só que não. Quer dizer, houve em todos os produtos, a Apple manteve o seu preço. Manteve foi nos Estados Unidos, porque a pancada foi para os outros países. Exatamente. Então, seguindo aqui a pancada, o iPhone 14 Plus nos Estados Unidos poderá ser adquirido a partir de $899 e em Portugal $1.189.
euros. A pré-venda dos iPhones iniciarão nessa sexta-feira, dia 9/9, e as entregas começarão a partir do dia 16/9, exceto o modelo Plus, que as entregas só iniciarão a partir do dia 7 de outubro. Então, quem quiser o modelo Plus terá que esperar até o próximo mês para recebê-lo. Já que falaste destes dois modelos, há uma coisa bastante importante salientar. Foi retirado o modelo mais pequeno da linha dos iPhones, ou seja, o Mini deixou de existir, substituindo logo por um maior. Ou seja, saímos do 8 para o 80, saímos de um pequenino, de repente para um maior. Este é realmente o primeiro ponto a destacar. O que houve aqui realmente a questão do ajuste do preço, em que era 699 e 799, agora passa de 799 a 899. Ou seja, houve aqui uma espécie de substituição, tanto no tamanho como no preço. Passou de um para o outro. Esse é realmente um ponto a destacar. Posto isto, dá claramente a entender, e até os próprios resultados da Apple confirmam isso mesmo, que telas pequenas, dispositivos pequenos não agrada muito aos utilizadores, e a Apple decidiu então fazer este ajuste para tamanho maior. Posto isto, com aquilo que foi apresentado, com aquilo que a Apple deu a oferecer com estes dois modelos, ainda por cima mantendo um chip da geração anterior, ainda que pertença às versões Pro do ano passado, ainda assim o que é que tu achas daquilo que foi apresentado destes dois modelos novos deste ano dos iPhone? Na minha opinião, sinceridade, foi muita encheção de chouriço. Não teve assim muita mudança, não teve nada que enchesse os olhos, ou seja, foi mais do mesmo. Ou seja, acaba por ficar aquela sensação que acontece conosco, ou seja, já saíram agora, com a de hoje, 3 versões, em que se fosse para as versões base, né, dos iPhones, não dá pica de mudar, ou seja, continua no 11, tá ok. Não houve assim, nossa, houve aqui uma mudança drástica nesta versão, atenção, que falasse, não, vou já correr agora para a loja comprar, vou já resolver. Aliás, daquilo que realmente deu para perceber, o único foco, e se bem tu te recordas do evento, o único foco onde a Apple fez ênfase e onde ela podia fazer marketing na venda destes dois modelos foi focar-se o tempo todo na questão das câmaras, onde aí sim houve uma grande melhoria face à geração anterior do 13 para o 14, houve realmente grandes saltos significativos nas câmaras. Era realmente a única coisa, porque desde o momento em que... naquela função da detecção de acidente... Sim. Não é nada. Prontos, mas isso são aqueles recursos que a Apple acaba por pôr, a Apple ou outra fabricante qualquer acaba por implementar de uma geração para outra, que é aqueles pequenos recursos. Mas, dada a situação que pela primeira vez a Apple acaba por lançar um novo topo de linha com um processador da geração passada, a pergunta que ficava no ar era: onde é que a Apple pode fazer marketing para tentar vender este novo modelo? Exatamente. E ela jogou o tempo todo com a parte da câmara, onde aí sim trabalhou a sério e fez todo o marketing de venda à conta das câmaras. Sim, mas eles também têm que perceber que nem toda a gente vai para a Apple só por causa das câmaras. Estão sempre à espera de novidades. Não sei, olha que tu sabes perfeitamente que os iPhones sempre foram muito usados pelos criadores de conteúdo, nomeadamente Instagram, YouTube e por aí fora. Ou seja, a Apple sempre fez grande trabalho na parte das câmaras porque sabe que grande parte dos criadores de conteúdos, ou os blogueiros, ou o pessoal que realmente produz conteúdo, acaba por usar muito o iPhone, e sendo o iPhone mais barato, onde ela poderia mexer era realmente na parte da câmara. Sim, pronto, tem razão, mas faltou aquele tom QB, ou seja, aquele toque final que desce um up ali na situação, mas é o que tem. E por último, como não poderia deixar de ser aquele que acaba por ser o grande cartaz, aquele que acaba por ser a grande ênfase por parte da gigante de Cupertino, é mesmo as versões Pro dos iPhones. Ou seja, chegamos então ao iPhone 14 Pro de 6.1 polegadas e o iPhone 14 Pro Max de 6.7 polegadas, ou seja, mantendo os mesmos tamanhos dos seus irmãos, onde se confirmam nos rumores a questão de anotes em formato de pílula, só que aqui é que foi a grande surpresa. É que ele basicamente, este notes, foi substituído por um pequeno recorde que acaba por ser interativo, ao qual a Apple chamou-lhe Dynamics Island, ou seja, a ilha dinâmica, que aqui poderá ser totalmente interativo, ou seja, tem controles interativos.
interativo. Com esta interação é possível não só utilizar alguns apps da própria Apple, ou seja, inicialmente ela foi toda ela desenhada para os aplicativos da Apple, mas a própria Apple também confirmou que aplicativos de terceiros, ou seja, vai ser disponibilizada a API para que os aplicativos de terceiros também possam tirar partido deste novo notch, assim se pode dizer. Para mim realmente foi uma grande surpresa, foi a confirmação de que a notch na Apple, se algum dia havia a possibilidade da notch desaparecer nos iPhones, com esta apresentação ficou totalmente confirmada que a notch nunca vai desaparecer dos iPhones, porque a Apple finalmente, demorou os anos que demorou, mas finalmente ela arranjou uma solução definitiva para a questão do notch, ou seja, ela pegou em algo que dificilmente ela conseguiria desaparecer, porque por mais telefones que já tenham sido apresentados pela concorrência de tentar colocar a câmera debaixo da tela e os resultados acabam por ser medíocres, a Apple, acompanhando a evolução do mercado nesse sentido e sabendo que os resultados são realmente muito fracos, ela tinha que abraçar este projeto e arranjar uma solução para isto. E a forma que ela arranjou foi a nível de software, pegar realmente naquela parte escura, naquela parte preta e conseguir dali arranjar toda uma interação e conseguir desenvolver dali algo realmente apelativo para os seus utilizadores. E graças a este novo sistema operativo iOS 16 é possível obter várias informações disponibilizadas pelos aplicativos. Conforme eu disse há pouco, é algo que a partir do iOS 16 e com este novo recorte, tudo aqui combinado acaba por se tirar o maior partido ali, com notificações interativas, pequenos alertas interativos, poder aparecer, por exemplo, a questão do Face ID aparecer a partir dali, a questão de quando se faz um pagamento por Apple Pay aparecer a indicação a partir dali, ou seja, acaba por muita informação que a gente acaba por ver ao longo da tela ser empurrada para ali e que acaba por estar escondida, e ela só aparece quando há alguma interação por parte do seu utilizador. Ou seja, arranjou-se ali uma situação meio que definitiva para toda esta situação. A tela traz uma taxa de atualização de 1 a 120 Hz e foi implementado um novo modo de tela sempre ativo, ou seja, aquilo que já há muito tempo já estava a ser rumorado, finalmente se confirmou. Aliás, quando a Apple anunciou o iOS 16 com aquela nova tela de bloqueio, já tudo dava a entender que quando fosse apresentado o iPhone, que esta questão iria ser apresentada. Só que é bom frisar que o Always On, ou a tela sempre ativa, vai estar somente disponível nas versões Pro, ou seja, nas outras duas versões essa função não é disponível, só mesmo nas versões Pro. O brilho da tela vai desde os incríveis 1600 nits até 2000 nits, ou seja, a mesma questão do Apple Watch Ultra, para ter um brilho extraordinário para as questões de sol ou de muita luz, para que possamos conseguir ver o conteúdo que está na tela. Nos modelos Pro foi implementado então um novo chip A16 Bionic com um tamanho de 4 nanómetros e traz uma CPU de 6 núcleos e uma GPU de 5 núcleos. A nível de câmaras, a Apple finalmente implementou o sensor principal de 48 megapixels, ou seja, ao fim de 14 gerações, a Apple conseguiu mudar a sua lente das tradicionais 12 megapixels para os 48 megapixels. O modo cinema recebeu o suporte a vídeos até 4K com 24/30 quadros por segundo. Foi colocado um novo modo de ação. Para melhorias de desempenho em pouca luz, foi colocado um novo recurso, Photonic Engine. Os mesmos recursos implementados na versão 14 e 14 Plus foram igualmente implementados na versão Pro, ou seja, aquela parte de detectar o acidente, todos esses recursos que anunciámos há bocado nas outras duas versões acabaram-se também por transportar para estes dois modelos de versão Pro. Vão estar disponíveis 4 cores: o preto espacial, dourado, prateado e um roxo profundo, ou seja, esta é a nova cor que foi implementada na versão Pro. Para aquilo que realmente pudermos ver nesta nova cor, acredito que vai ser uma cor altamente vendível, ou seja, aqui basicamente
demos seguimento àquela cor especial que foi apresentada no ano passado no iPhone 13, uma espécie de comemoração que a Apple anunciou. Então aquela cor roxa acabou por ser transportada agora para o 14, agregando esta nova cor às 3 tradicionais cores que já fazem parte da linha Pro. Falando na questão dos preços, vamos deixar para a pessoa que ao longo desta análise deste evento tem trazido os preços, e para finalizar vamos deixar com ela o anúncio dos preços, que é aquela parte que vai doer sempre a qualquer um de nós. Pronto, tá bem, eu fico com essa parte chata. Então vamos lá. Antes, vamos informar que as vendas, as pré-vendas dos iPhone Pro e Pro Max iniciam também nessa sexta-feira, dia 9, e as entregas ocorrerão a partir do dia 16 de setembro. Então vamos lá, a parte que mais dói a todos. Os valores. A versão 14 Pro nos Estados Unidos poderá ser adquirida a partir de $999 e chora em português em Portugal a partir de 1.349. Já a versão 14 Pro Max nos Estados Unidos será vendida a partir de $1.099 e em Portugal 1.499 euros. Sintam a facada. Como nós falamos anteriormente, ficou atenta, a gente até comemorou e tudo quando apareceu os valores e manteve-se os preços, que lá está, nós estávamos a apostar nesta versão Pro para fazer então a troca do iPhone. Nós temos a versão 11, queríamos agora fazer então o upgrade, porque assim que lançou a questão da Notch, os nossos olhos brilharam, então queríamos, e quando entramos no site português, no apple.com Portugal, e vimos que está um aumento de 170 euros para a versão, doeu muito. Então imagine, quase 3 mil euros em iPhones, é complicado. Mas ignorando a parte do preço, agora diz-me lá, tanto a mim como aos nossos ouvintes, aquele novo recorte, aquela nova Notch interativa. O que é que tu achaste? Nossa, nós, contando aqui abertamente para os nossos ouvintes, nós já tínhamos estruturado a nossa vida. O André ia mudar do iPhone primeiro, porque ele utiliza, ou seja, em comparativo a mim, utiliza muito mais o recurso do telemóvel. Então, assim, o dele já está misericórdia, ele tem a versão 11 Pro, já estava misericórdia, já tínhamos feito já todo um estudo de mercado. Trocaria a bateria do dele, eu ficaria com o dele, o meu, que atualmente a minha filha tem, a versão 6S ia ficar com o meu 11 roxinho, tava tudo estruturado. Assim que eu vi o lançamento do Pro com aquela Notch, eu virei pra ele e falei, vou trocar também. Eu também preciso, ainda mais na cor roxa, pra quem não sabe é a minha cor favorita. Então, a versão roxa, tanto que meu iPhone 11 é roxo, a caixinha dos meus fones é roxo, tudo roxo. Então, assim, casou perfeito. Mas assim que vê os valores é assim, é incompreensível mesmo esses valores. Então, já deixou-nos assim meio que a pensar, se calhar não é o momento, mas assim, é outro mundo. Ou seja, para quem utiliza mesmo os iPhones, aquela interação na Notch, maravilhosa. E bem, terminando com estas tuas palavras de maravilhoso, também vamos dar por terminado esta cobertura de evento, que realmente mais uma vez deu-nos muito trabalho, e espero contar com todos vocês a ouvir este episódio e a compartilhar com os vossos amigos, com os vossos colegas da escola, do trabalho, com os vossos familiares, porque realmente é sempre aqueles eventos, aqueles episódios que realmente dão-nos muito trabalho, mas que realmente fazemos também com muito gosto, porque ainda por cima é uma empresa que nos diz bastante, porque usamos vários dispositivos desta empresa e por isso acabamos sempre por fazer com muito carinho. E por isso vamos só fazer aqui um balanço final daquilo que achamos deste evento. Eu vou já começar por mim. Já é recorrente a Apple trazer-nos sempre este misto de emoções, que é por um lado ficarmos desiludidos com algumas questões e por outros ficarmos surpresos com outras. Talvez realmente o maior destaque que eu dou foi mesmo a questão realmente deste novo recorte, desta nova Notch, ao qual eles deram o nome de Dynamic Island, Ilha Dinâmica,
que surpreendeu tudo e todos, porque ninguém estava à espera que a Apple pegasse no Notch e dali conseguisse fazer aquilo que ela fez, ou que ainda vai fazer, e também algumas coisas interessantes, como algumas coisas também que já estavam há muito tempo faladas e que agora se vai confirmar, a questão de enviar SMS via satélite quando o dispositivo está offline ou está fora de rede, conseguir usar os satélites para esse efeito. A questão do Ultra também foi uma agradável surpresa por tudo aquilo que ele trouxe, porque ele realmente ainda trouxe mais coisas que a gente não falou aqui, porque são coisas ainda mais técnicas, mas ao mesmo tempo, e depois temos situações como o Apple Watch Series 8, que acabou por ser meio que uma desilusão, o SE também pela perspectiva de não terem colocado o ECG. Outra desilusão da minha parte foi um misto de sensações. Por um lado, a alegria de, em nível de dólares, a Apple ter mantido os seus preços com tanta evolução e com tanta alteração em alguns equipamentos, e mesmo assim manter os preços do ano passado, dadas as circunstâncias que temos vivido nestes últimos meses, mas a nível europeu, ou pelo menos a nível de Portugal em euros, houve um ajuste brutal que ninguém estava à espera. Eu sinceramente não estava à espera que o modelo que é o meu, que é o Pro, ter um aumento de quase 200 euros de diferença. Quer dizer, não faz sentido nenhum, e por mais que eu queira comprar, eu não sei se eu vou conseguir comprar, a não ser que eu tenha que esperar vários meses e que haja alguma promoção, ou até mesmo que isso a partir da Black Friday, se eu vou conseguir alguma coisa, mas que é muito difícil, porque fazer um salto e dar quase mais de 200 euros faz-me repensar se realmente quer dar esse salto ou não. Também gostaria de dar o salto tanto no Apple Watch como nos AirPods Pro, porque realmente há umas alterações bacanas, por exemplo nos AirPods Pro a nível do tempo de bateria, mesmo até a própria caixa, e no Apple Watch pela questão, temos já a geração 5 e agora foi apresentada a 8, e há já aqui 3 gerações de fazamento, ou seja, é sempre aquele misto de sensações de agridoce que a Apple sempre nos trouxe, e isto é o balanço que eu faço da minha parte a este evento. De igual forma concordo contigo, houve ali, como nós falamos, pontos positivos, pontos negativos. Sim, ou seja, se nós olharmos com olhos justos para a apresentação, sim, houve coisas muito boas, para quem queria um AirPods com muita bateria, mesmo que não vai tirar partido de toda a robustez, e a Ultra bem bacana, mas o valor também é esticado, ou seja, dá aquela sensação de esperança e tiram-te do tapete quando vêm os valores. É meio isso que eu senti. Sim, os AirPods, muito aquela inovação do volume, para mim foi a que eu mais tiraria partido, e também da borrachinha, mas nada que a gente pudesse adquirir também a borrachinha, oh meu Deus. Mas sim, tem aquele aquém de coisas positivas. Os iPhones sempre deixa aquele brilho nos olhos, aquela vontade de sair a correr, estourar o saldo do cartão, mas lá está, ou seja, depois pensando friamente, vem novamente a puxada de tapete. Então há muita coisa assim que foi positiva para os fãs e para os seguidores mesmo da Apple, bastante positivas, e deixa mesmo para quem então não faz saltos todos os anos para todos os lançamentos da Apple e já tem equipamento já antigo. Era o tempo feito sim para fazer então esse salto, mas lá está, os altos valores praticados, pelo menos aqui nós falamos em Portugal, não sabemos ainda se os nossos amigos do Brasil se mantiveram os preços, se aumentaram. Deu aquela sensação de esperança com o manter dos preços nos Estados Unidos, mas depois veio aquele balde de água fria quando vimos os preços em euros. Mas em suma, foi fixe, foi positiva. Lá está, tivemos aquele choque no início, porque é um modo de apresentação, foi tipo assim, mais slim, tipo bem limpo, curto e grosso. É isso, quero iPhone, AirPods e AirPods, só. Não teve aquele cuidado, ou seja, que nós estamos, por mais que muitas vezes é encheção de chouriço e nos dá ali informações tipo, desnecessárias, mas faltou aquela, estávamos na expectativa, e será que vai ter continuação
continuação de Ted Lasso, a ênfase na Apple TV dos novos lançamentos. Finalizou sim, foi tipo filmes da Marvel com cenas pós-créditos, com um pequeno slide ali da série Severance. Então assim, eu deixei de seguir a série, mas vou voltar a seguir. Então assim, pra quem tem acompanhado, deixou ali, mas sei lá, faltou aquele toque que nós estávamos habituados. Senti falta de umas caras ali conhecidas nas apresentações. Olha, uma coisa que eu senti falta, que muito dava a entender, e até pela própria Apple que iria acontecer, era que o evento ia ser ao vivo, ou que ia ter partes do evento ao vivo, e literalmente não houve nada. O evento do início ao fim foi todo ele virtual, porque a própria Apple tinha chamado uma imensa coletiva de imprensa para lá, para assistir, e o que é certo é que ao vivo não houve literalmente nada. Por isso, esta é a última nota que deixamos aqui. De resto, subscrevo em tudo o que tu disseste. Foi mesmo agradável algumas coisas que a gente assistiu ali. E pronto, cá estaremos nós para uma próxima cobertura de evento, que, salvo erro, já no próximo mês temos outra cobertura em que será supostamente apresentado novos MacBooks. Por isso, vamos ver. É outro evento que a Apple tem agora em outubro, tradicional. Vamos ainda saber qual é a data desse evento. E cá estaremos nós para tentar fazer a cobertura desse evento e ver o que é que vem dali. E por isso deixar aqui um grande agradecimento à tua pessoa por todo o trabalho que fizeste nesta cobertura de evento. Bem sabemos que chegaste em cima da hora, às pressas, mas ainda assim não deixaste de cumprir com a tua função nesta cobertura, e quero-te agradecer mesmo profundamente pelo teu trabalho e pela tua dedicação e por ajudares-me neste episódio aqui. Deixar aqui realmente este agradecimento público, e por isso, não sei se queres deixar alguma nota final. Olha, agradeço eu por manter-me aqui fiel nesses eventos. A todos que nos ouvem, muito obrigado por nos aguentarem aqui nesse tempo extenso. Espero que tenha sido de acordo às vossas expectativas. Peço, em nome aqui do podcast, que sigam a Vertente, partilhem esse episódio, os outros. A Vertente vai ter ali umas mudanças agora nesse período. Para quem ouviu o insert de abertura já sabe como é que irá funcionar. Espero estar aqui mais vezes, se assim o meu queridíssimo me convidar. E muito obrigada a vocês e até a próxima. E temos em breve 1 a 2 entrevistas conversas sobre temas que a gente já tinha pensado falar e trazer aos nossos ouvintes. Por isso, em breve iremos gravar então essas 2 conversas, 1 a 2, ainda não temos bem a certeza. Uma é garantida, e não sabemos a segunda, mas é algo que a gente está aqui a planear para depois trazer a vocês. Por isso, sem mais delongas, eu sou André Silva, a minha esposa Fabrícia Botelho. Esta é a Vertente Tecnológica, e a gente então vê-se na próxima cobertura ou então no próximo episódio. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.